Caríssimos amigos, irmãos do ideal espiritualista e espírita, gostaria de saudar a todos com votos cordiais da mais profunda paz. Agnus Dei significa Cordeiro de Deus. Não poderia esquecer jamais o que aconteceu naquela noite. Contava eu apenas com 10 anos de idade. Era o acender das luzes do século XX, quando minha irmã Rete fora socorrida há algum tempo atrás da escola, levada aos cuidados do nosso pai, porque apresentava-se com difteria maligna. Minha irmã definhara progressivamente, rapidamente, não conseguia mais se alimentar, falava com muita dificuldade, porque as membranas diftéricas começavam a cobrir a sua laringe, dificultando assim a sua voz. Meu pai velava por ela, noite e dia à sua cabeceira. Lembro-me bem daquela noite. A cama, o leito de minha irmã ficava no meio do quarto. Ao seu lado ficava a minha mãe e o meu pai. Alguns amigos mais próximos da família ficavam ao seu redor. Eu, ainda bem pequena, contemplava aquela cena atemorizada. De repente, minha irmã, que falava como um sussurro, para o olhar para um canto da sala, do quarto. E contemplando aquele local que para nós parecia vazio, disse: "Já vou, vovó. Me espera mais um pouco." Voltou-se para a mãe e começou a se desfazer dos pequenos bens materiais, pedindo que distribuído fosse entre seus amigos mais próximos. Quando terminou de fazer toda aquela pequena distribuição de bens que uma criança possui, volta-se novamente para o canto do quarto, olha fixamente e quase que como um sussurro diz: "Pronto, vovó, já posso ir." E desfalece no seu leito, deixando no coração da família um profundo sentimento de saudade. Definir a palavra transe é relativamente fácil, dado ao amplo conhecimento que se tem até os dias atuais dela. Transe, na verdade, é um estado alterado de consciência. Desde as épocas remotas na história da humanidade, nós já encontramos expressões de transe em locais famosos, como, por exemplo, o Oráculo de Delfos, que era construído sobre uma região vulcânica, onde emanavam vapores vulcânicos, e uma pitonista, inebriada por aqueles vapores, entrava num estado alterado de consciência, de tal forma que poderia fornecer informações, dar comunicações que eram atribuídas ao deus Apolo. Até os nossos dias atuais, onde através da hipnose se induzem estados alterados de consciência na busca de uma compreensão maior do indivíduo, na busca de ajudá-los nos seus processos patológicos intrínsecos no seu eu ou no seu ser mais profundo. Definir morte é que é uma coisa muito difícil. Nós ainda hoje temos uma imensa dificuldade de defini-la. Talvez porque não consigamos ainda hoje definir o que seja vida de uma forma plena. Definir morte talvez seja uma coisa muito difícil. De todas as definições que eu vasculhei, dei preferência às coisas mais simples, porque acredito serem as coisas mais simples aquelas mais importantes. E a definição mais simples que encontrei diz assim:
é o termo utilizado para se referir ao processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado como vivo. Percebam que a mais simples das definições não é tão simples assim. E corrobora também, enfocando somente a ótica da materialidade, é a cessação das atividades biológicas que são necessárias à caracterização da vida de um ser que outrora era classificado como vivo. Não é fácil. Mas Johann Goethe diz uma coisa interessante. Ele diz: a morte é de certa maneira uma impossibilidade que de repente se torna realidade. O ser humano, ele é o único animal na natureza que tem consciência da sua própria finitude existencial, da sua própria morte, e é, consequentemente, aquele que foge inexoravelmente dessa mesma consciência. Mas isso já nos acompanha desde longas datas na história da humanidade. Na pré-história, nas épocas mais remotas da história humana, o ser humano foi obrigado a lidar com esse processo. Naquela época, se visualizava a morte como a ausência de mobilidade, a não responsividade a qualquer forma de estímulo. E é nesse momento que progressivamente o ser humano assiste o deteriorar do corpo físico diante dos seus olhos, criando talvez a herança atávica que carregamos até hoje, do medo, do receio, da morte em si. Mas é também nesses tempos que começam a surgir os primeiros rituais relacionados à morte, onde muitas vezes eram enterrados com objetos que lhe pertenciam e às vezes até adornados com algum tipo de beleza nesse momento. A mitologia egípcia, ela já entra um passo adiante na compreensão do processo da morte. No livro da morte, que na verdade não é um livro, é uma coletânea de preces que eram colocadas nos locais onde eram sepultados o povo egípcio, e que na verdade não deveria se chamar livro da morte, a tradução mais correta seria o livro do sair para a luz, o que traz uma conotação bem diferente da ideia inicial. Já descrevia um processo mais elaborado. Primeiro, acreditava-se já na existência de algo que sobrevivia à existência do corpo físico. E esse algo que sobrevivia à existência do corpo físico era levado pelo deus Tote para um julgamento na frente do deus Osíris. Nesse julgamento era colocado numa balança, de um lado o coração daquele homem, daquele ser, do outro lado uma pena de avestruz, que representava a deusa Maat, a deusa da justiça. Se o coração fosse mais pesado do que a pena de avestruz, do que a pena da deusa, esse ser, essa alma, seria devorada por esse ser mitológico que apresenta a cabeça de crocodilo, o corpo de leão e de hipopótamo, os três animais que eram conhecidos como devoradores ou destruidores de vidas humanas. Se essa alma, se esse coração fosse mais leve do que a pluma, ele era conduzido a regiões onde iria encontrar paz e quietude, e alegria e felicidade. Veja que conceito extraordinário, não é? Que pode ser aplicado muito bem aos nossos dias atuais. Quantos corações nós conhecemos que é tão leve, tão espiritualizado, tão sublimizado, que pode ser mais leve do que uma pena. Quanto trabalho não dá no nosso processo evolutivo até chegarmos à grandiosidade desse entendimento. Andando em direção à Grécia Antiga, de onde provém todo o nosso conhecimento atual, filosófico, do Ocidente, pelo menos, nós vamos encontrar um conceito interessante. Após a morte, acreditava também na existência de algo além, que sobrevivia a esse momento.
E era muito interessante, porque nos ritos funerários dos gregos eram colocados uma moeda, usualmente sobre a boca, apesar de alguns livros dentro da boca, apesar de alguns filmes se retratarem sobre os olhos. Mas essa moeda, na verdade, era porque aquela alma ela é levada à região do Tártaro. E havia um barqueiro chamado Caronte, que a moeda seria o pagamento a esse barqueiro. E ele conduziria essa alma até os portais do Tártaro, onde haveria um julgamento. E haveria novamente 3 juízes nesse momento. E esses 3 juízes seriam responsáveis por pesar as ações daquela alma na vida. Se aquelas ações fossem consideradas ruins, eles eram condenados ao Tártaro, a uma região de profunda dor e de profundo sofrimento. Todavia, se aquelas passagens, se aquele ser fosse julgado como um ser em que viveu a sua vida em plenitude, de sentimentos elevados, eles seriam levados aos Campos Elíseos, ao Champs-Élysées, que ainda hoje é o título dado a uma das avenidas mais famosas de Paris, aos Campos Elíseos, onde encontrariam paz, plenitude e felicidade. Caminhando um pouco mais na história da humanidade, nós nos deparamos com as religiões. E aí nós entramos dentro do judaísmo. E é bem complexo o entendimento do judaísmo. Porque mesmo na época de Jesus, nós encontramos os fariseus que acreditavam na existência de algo que poderia acontecer, de anjos, por exemplo, e os saduceus, que não acreditavam na existência pós-morte, e que, na verdade, eles acreditavam que todo o bem que era feito durante a vida haveria de ser recompensado mesmo durante a vida. Esses 2 extremos continuam-se até os dias de hoje. Nós encontramos ainda correntes materialistas dentro do judaísmo e correntes, inclusive, reencarnacionistas também dentro dele. Entramos dentro também do catolicismo, mais recentemente, onde uma visão diferente da morte vem sendo colocada, mas muito semelhante às anteriores, porque é herdeira delas. Após a morte, haveria algum tipo de julgamento, onde as almas que foram seriam condenadas ao mal seriam colocadas nas regiões infernais, onde haveria dor e sofrimento por toda a eternidade. As almas consideradas boas seriam colocadas no céu, no paraíso celeste, onde poderiam desfrutar da presença de Deus e das suas benesses. As almas que não eram consideradas nem ruins o suficientes para ficar na região infernal, nem boas o suficientes para ascender às regiões celestes, iriam para as regiões purgatoriais, onde através do sofrimento e da dor, em algum momento seriam resgatadas para as regiões celestes. Era a noite. E aquela noite foi uma noite profundamente triste para meus olhos. Minha esposa se encontrava no momento final da sua existência. Já muito debilitada de uma patologia que a levara ao leito durante muitos anos. Ela se apresentava diante dos meus olhos consumida, deitada no seu leito, pálida, com as mãos gélidas. De repente, ela abre os olhos, quando eu já não tinha mais esperança de vê-los abertos. E um brilho súbito vem dos seus olhos, que anima meu ser. Ela olha para um lado do seu quarto e diz: mas como? Minha mãe, meu pai, meu irmão João, minha irmã Maria, minha irmã Quero, estão aqui conosco. Você pode vê-las? E eu respondo: infelizmente, querida, não. Mas eles estão aqui. Nossa família, que já havia atravessado os mares para outros planos, está aqui de volta e me chama agora. E de repente olha para o alto
e no último suspiro desfalece. Como posso eu negar que havia alguém naquele quarto? Como posso eu negar que alguém veio receber a minha esposa nos umbrais da sua passagem para os outros planos da vida? O que nos diz a doutrina espírita? No dia 18 de abril de 1857, o mundo foi brindado com um livro extraordinário. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, oferece ao mundo uma contribuição extraordinária para o entendimento da vida e da morte. Um livro que trazia propostas transcendentais ao entendimento de onde nós vemos, quem nós somos, para onde iremos. Perguntas que a filosofia se debateu durante séculos para tentar respondê-los. E é nesse livro, na questão 149, que Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Que extraordinária resposta! Ela nos abre um leque de pensamentos muito maior, porque diz que o mundo dos espíritos preexiste ao mundo material, é independente dele e existirá mesmo quando ele deixar de existir em algum momento. Nós não somos seres materiais que iremos empreender uma viagem espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos empreendendo uma viagem material. Os aborígenes australianos têm uma frase que eu acho gloriosa. Ele diz assim: eu estou aqui para viver, para aprender, para crescer, e um dia eu volto para casa, porque eu estou do mundo, mas eu não sou do mundo. E ele continua a sua explanação. Uma pergunta que parece até infantil, mas que atende a uma necessidade atávica nossa de resposta. É dolorosa a separação da alma do corpo? Dói essa separação? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma disso. E continua na questão 155A. A separação se dá instantaneamente, por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam. Esses laços, eles não se quebram. A alma desprende-se gradualmente. Não é uma linha demarcatória. Não é o cruzar de uma porta. Existe um processo de interseção entre o fenômeno biológico da vida e a existência espiritual. Esses laços não se quebram. Esses laços, eles se desatam. E nas proximidades do desatar desses laços, a consciência se expande e a conexão com o plano espiritual se torna maior, promovendo estados alterados de consciência, que faz com que nós tenhamos uma previsão do plano onde nós estamos prestes a adentrar, sem perder anteriormente a visão do plano que nós ainda estamos deixando para trás. Esse fenômeno acontece gradualmente.
Na questão 157, Kardec pergunta: no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? E a resposta vem: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todo o esforço para desfazê-lo inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação o estado de espírito. A transição se faz de uma forma lenta e gradual. Progressivamente a alma se liberta do corpo material que o aprisionava durante toda a sua existência corpórea e material. Gradualmente ela retorna à sua casa de origem, ao plano de onde veio, ao plano espiritual. E na questão 160, pergunta Kardec: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhe votava e a que lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. E o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em um estado de perturbação, como quem acorda de um sono profundo imediatamente e leva um tempo maior ou menor para se reconhecer no seu novo estado. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Depende da elevação de cada um. Percebam que não se diz depende do credo de cada um. Não importa se você é católico, se você pratica o judaísmo, se você é espírita, se você é qualquer outro tipo de religião ou concepção. O que importa é o grau de elevação que você apresenta. O que importa é quão desmaterializado seu espírito já está. O quão importa é quão integrado à sua existência espiritual ele é. O quão importa é quão desprendido da matéria e dos bens materiais que são transitórios e passageiros, eles já se encontram. O que importa é quanto amor, quanto carinho, quanta compreensão, quanta verdade, quanta humildade, quanta grandeza, quanta esperança cada um carrega dentro de si mesmo. Neste mesmo livro, perguntaram o que é a caridade, como entendida por Jesus. E a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios, perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios, perdão das ofensas. Eis aí, porque a doutrina dos Espíritos levanta a bandeira dizendo: fora da caridade não há salvação. O Chico, certa vez comentando essa frase, disse que Kardec foi extremamente feliz
nessa colocação, porque se ele dissesse fora do Espiritismo não é a salvação, talvez ele mesmo não participasse da doutrina dos Espíritos. Fora da caridade, do bem, do amor, da compreensão, do perdão, fora de tudo isso, meus irmãos, meus amigos, não há salvação. Tudo o que foi relatado até agora foi relatado a partir de dados obtidos na literatura e de publicações de revistas científicas. Ernesto Bozano, num livro extraordinário chamado Os Fenômenos Psíquicos à Beira da Morte, faz uma compilação imensa desses fenômenos, que 30 minutos, desculpe, é um tempo muito curto para poder relatar. Houve um tempo onde havia uma dualidade na medicina. Surgiu-se uma questão muito polêmica já há alguns anos atrás. A medicina baseada em evidências contra a medicina baseada em vivências. E durante algum tempo houve uma discussão muito polêmica sobre isso. Eu particularmente prefiro a virtude do meio pregada por Aristóteles. Eu acho que boa é aquela medicina que na verdade é respaldada nas evidências, mas que também é confirmada pela vivência individual de cada um. E qual não foi a minha surpresa, que pouco antes do transcurso da preparação dessa palestra, eu ouvi uma história extraordinária. E já há algum tempo, eu tenho procurado, nos domingos, às tardes, e almoçar na casa dos meus avós. Eles já estão num processo avançado da vida, e já com o desgaste do corpo físico, já sofrem de alguns problemas patológicos. E eu tenho procurado esse momento para me confraternizar com eles. E a família se reúne, uma tia, a avó, certa vez me procurou na sala de estar e disse assim: Marcelo, você que entende essas coisas de espírito, como se eu entendesse direito dessas coisas de espírito mesmo. Você que entende dessas coisas de espírito, porque ela é fortemente católica, vem de uma família fortemente católica, diz assim: a gente consegue encontrar com as pessoas da gente que já foram antes, que morreram antes da gente. E eu, respaldado nessas respostas que foram dadas aqui, disse sim. Mais cedo ou mais tarde, nós nos encontramos. E ela me contou uma história. Ela disse que meu bisavô, já avançado em anos, por volta dos 98 anos de idade, ele morava junto com minha bisavó faleceu com 101 anos de idade, e ela era a única filha que ficou para cuidar dos pais, não casou. Estava na casa dele um dia, e o nome dela é Marlene. Ela chegou e ele disse assim, ele ouviu ela gritar: Marlene, Marlene. Ela correu aflita, pensando que tinha acontecido alguma coisa. Ele disse: o que foi, papai? Ela disse assim: eu quero que você traga uma cadeira para essa moça. Ela olhou em volta e disse: não viu moça nenhuma. Disse: papai, não tem ninguém aí. Disse: tem. Eu quero que o senhor traga uma cadeira para essa moça. Aí ela parou e disse assim: papai, e o senhor conhece essa moça? Ele parou, olhou fixamente para um canto e disse: eu acho que é minha mãe. Os elos de amor entre a mãe e um filho, entre um filho e uma mãe. Os elos de amor entre dois irmãos. Nem o tempo, nem a distância, nem a vida, muito menos a morte, consegue rompê-los. Guimarães Rosa dizia: as pessoas não morrem, as pessoas ficam encantadas, muitas vezes distantes dos nossos mãos ou dos nossos braços, mas quantas vezes mais próximas dos nossos pensamentos e dos nossos corações. As pessoas não morrem, elas continuam, elas só ficam encantadas. Essa história poderia ter um final nesse exato momento, mas ela sofre uma continuidade. Certo, pouco tempo atrás, desencarna no hospital onde a gente trabalha uma senhora que era avó de uma fisioterapeuta que faz parte da nossa equipe, do nosso grupo. E a família muito aflita,
me pede para conversar com a outra filha, que era mais apegada ainda a ela. E eu, dizendo exatamente isso, que a vida não termina, que ela se continua, que as pessoas que nós amamos se tornam mais próximas até da gente, porque ficam muito, muito próximas dos nossos olhos, dos nossos corações. Contei a ela a história que haviam me contado do meu bisavô. De repente, ela que estava entre lágrimas, arregala os olhos para mim e disse: aconteceu isso com a minha mãe. Ela estava no quarto e ela pediu, estava saindo do banho e pediu para que se cobrisse. Eu perguntei: por que, mamãe? Ela disse assim: porque minha mãe me acompanha desde lá fora até agora. Medicina baseada em evidências, respaldada em vivências. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, aquele pastor divino que se fez cordeiro, para ensinar aos cordeiros como os cordeiros devem se comportar, mas que retorna à sua posição de pastor e se torna a luz do mundo, o self maior de todos nós, a luz de Deus. Que esse Cristo possa nos abençoar, nos proteger, nos acompanhar durante toda a nossa jornada. Muito obrigado.